Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8. Eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Enquanto Deus nos der vida, nos der saúde e nos der um pacote de dados, aqui estaremos amanhecendo o dia começando o dia mergulhando na palavra de Deus, crescendo juntos. Isso é muito bom. Louvo a Deus por cada vida que tem sido acrescentada dia após dia aqui nessa jornada de devocionais. E Mateus capítulo 6, versículo 6, gente, nos traz um ensinamento sobre oração que eu quero compartilhar com você hoje. É um ensinamento extremamente importante. Isso faz total diferença na sua vida espiritual. Então, dobra a tua atenção aqui. Certamente Deus vai falar contigo. Isso vai fazer diferença para o restante da sua jornada enquanto você estiver em vida. Mateus capítulo 6, versículos 6 a 8 diz assim, ó: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. E então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha que interessante. Mateus capítulo 6, e na verdade Mateus 5, 6 e uma parte do 7, é uma documentação do Sermão da Montanha. Este que é considerado o principal sermão de Jesus no ministério dele, na sua primeira vinda. Nós cremos que Jesus voltará, mas enquanto ele esteve em terra aqui há 2000 anos atrás, este foi o principal sermão de Jesus. E quem diz isso não sou eu apenas. Os teólogos têm quase que são uníssonos nesse pensamento, né? Talvez você pensasse assim, Tiago, se Jesus tivesse organizado conferências, organizado encontros, organizado grupos de comunhão, qual foi o principal encontro de Jesus? Certamente foi esse aqui. O mais amplo, onde ele se aprofunda muito na ética e no entendimento de como se mover no reino de Deus. Sempre digo que salvação, ela é uma porta de entrada para o reino. Mas uma vez que você está salvo, você tem que saber se mover no reino de Deus. E se mover no reino de Deus é justamente o discipulado que vai te habilitar. Quando você levanta a sua mão na igreja, você faz uma oração ali, fala assim, Jesus, agora vem morar no meu coração, quero mudar de vida. Ali você aceitou Jesus. Mas você não sai dali sabendo o que fazer. Na verdade, esse saber o que fazer é uma constante por toda a vida. Este saber o que fazer é justamente o discipulado que vai te dar. Portanto, o Sermão da Montanha é o principal sermão de Jesus nesta categoria de discipulado. Isso aqui é um oásis tremendo. Inclusive, há um tempo atrás, nós fizemos aqui no Devocional uma série sobre o sermão, na verdade, o Sermão da Montanha não, uma série sobre as bem-aventuranças. Está lá no início de Mateus capítulo 5, e as bem-aventuranças é uma das principais partes desse sermão. A gente fez uma série aqui que está salva, inclusive, criei uma playlist só desses devocionais do Sermão da Montanha. Então, se você quiser, ao final desse devocional, vai ali na aba de playlist do canal, vai ter essa playlist, vão ter outras também que muito te abençoarão. Então, Jesus está aqui no meio desse sermão, o Sermão da Montanha, e ele começa a falar sobre oração. Perdoe a voz, gente, estou bastante rouco aqui ainda e minha voz está tendo dificuldade em recuperar a voz, até um pouco desafiador para mim até. Mas vamos que vamos, perdoe a voz, tá? Jesus ele vai falar sobre oração e Jesus tem um bom costume, não posso ser que é mau costume, né? Ser de Jesus não é mau costume. Na verdade, eu até repito isso muitas vezes. Ele tem um costume de quando Jesus vai ensinar sobre algo, ele costuma primeiro enfatizar o que ele não gosta naquele algo. Ele costuma enfatizar o que não é. Então ele vai ensinar aqui sobre como orar. Ele vai começar a ensinar sobre oração falando sobre a forma errada de orar. Inclusive, se você continuar lendo o texto que a gente teve como base aqui, você vai perceber que Jesus vai começar a falar aqui sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e toda essa oração modelo que você conhece. Mas antes de Jesus falar dessa oração, ele vai aqui enfatizar uma forma equivocada de oração
que era muito praticada naquele tempo, era louvada naquele tempo, que era o método farisaico, o método dos fariseus orarem. E é interessante, gente, que fariseu, hoje, é um termo que é quase que um xingamento dentro do contexto religioso cristão. Se alguém te chamar de fariseu no contexto cristão, é 99% de chance da pessoa estar querendo te ofender, está te dando o adjetivo de conotação negativa. Mas o fariseu da época de Jesus, ele fazia parte da elite religiosa de Israel. Meu irmão, ser um fariseu era um elogio digno de nota. Os fariseus tinham a melhor performance religiosa que você pudesse imaginar. E quando eu uso essa palavra performance, é intencional mesmo. Esses caras se preocupavam em cumprir a lei de Moisés nos mínimos detalhes. Mas você vai perceber que Jesus ele bate muito de frente com os fariseus em diversos episódios do ministério dele. E você se pergunta aí, por quê, Tiago? Já que os fariseus eram essa elite que cumpriam a lei de Moisés à risca, eles queriam obedecer ali no mínimo detalhe e faziam o máximo esforço para isso. Porque Jesus vai condenar muitas vezes a intenção que está por trás daquela prática. Note como, olha que interessante isso. Note como Jesus sempre enfatiza a intenção que está por trás de um ato. E a intenção vai valorar aquele ato e vai dar a ele uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Vamos por exemplo, quando tem período eleitoral, pipoca na televisão, no rádio, nas redes sociais, anúncios, informações de candidatos, de políticos que estão ali aparecendo em obras sociais. Correto? Correto. Pode ser que, de fato, aquele político já seja envolvido em obra social, independente da política. Eu conheço casos assim, pessoas que muito antes de entrar na vida política já tinham um trabalho de ação social muito forte. Mas é nítido que tem alguns que estão ali, para não dizer a maioria, né? Alguns que estão ali, para não dizer a maioria, estão apenas buscando construir uma imagem que será capitalizada em votos no dia da eleição. Você concorda comigo? Então, assim, a pessoa que está recebendo o alimento, a roupa, está recebendo ali o benefício da ação social, a pessoa não tem nada a ver com isso. Ela não quer nem saber se o político é do bem, se o político é do mal. Meu irmão, estou com fome, eu quero comer. Estou com sede, eu quero beber. Estou aqui nu, preciso de roupa. Estou aqui precisando de um auxílio, aqui, uma ajuda para consertar tal coisa em minha casa. Eu preciso, você pode me ajudar? Posso? Obrigado. Agora, para Deus, no coração da pessoa que faz isso, há uma intenção. E essa intenção traz um peso valorativo, traz um peso de valor sobre aquela ação. Uma coisa é você fazer um gesto amoroso porque você ama alguém. Outra coisa é você fazer um gesto amoroso porque você está interessado em dar o golpe do baú em alguém. Percebeu? Do lado de fora, os homens estão vendo a mesma ação, mas Deus vê além do que o homem vê. Deus vê o coração. Então Jesus ele vai enfatizar aqui um modo equivocado de oração que os fariseus, que eram essa elite religiosa, essa elite performática, esse exemplo dos exemplos na cultura judaica da época, os fariseus praticavam. E os fariseus tinham uma forma de oração, gente, eles na verdade oravam e jejuavam muito, e eles tinham uma estratégia bastante interessante. O fariseu ficava sem tomar banho, cabelo todo bagunçado, a barba mal feita, a roupa a mais abarrotada possível. E eles ficavam nas esquinas, ficavam nas esquinas e ali começavam a orar em voz alta. Quando eles estavam ali nas esquinas, com o cabelo daquele jeito, a barba daquele jeito, a roupa daquele jeito, sem tomar banho, orando em voz alta, aquilo também era uma conotação de que ele estava jejuando. Então ele estava orando e jejuando, ele ficava nas esquinas. Por que ele ficava ali? Porque esquina é um lugar onde passam pessoas. Essas pessoas passavam, olhavam para os fariseus e falavam, olha, tá vendo aquele cara? Aquele cara é um homem de Deus. Rapaz, que crentão, hein? Esse homem, esse é o crente dos crentes, é o super crente. Olha como ele é crente, olha como ele ora, olha como ele jejua. Provavelmente um pai que passasse ali com um filho, uma criança, ele dizia assim, meu filho, tá vendo aquele fariseu? Quando você crescer, eu quero que você seja igual a ele, que você ore, que você jejue. E ali o fariseu acabava ganhando um grande crédito social, por assim dizer, uma grande validação social, porque as pessoas os reconheciam como grandes cumpridores da lei de Moisés.
Aí Jesus vai falar o seguinte, olha, os fariseus que vão lá para as esquinas, que vão lá orar em público, que vão lá fazer todo esse processo de jejum que eu te falei, eles já receberam a recompensa deles. Eles estão indo lá para buscar elogios, para buscar a aprovação humana. E eles vão receber essa aprovação humana. Agora, Jesus vai mudar o disco aqui, vai mudar a chave agora. Agora, quando você orar, você quer receber a aprovação humana ou você quer que Deus receba a sua oração? E essa pergunta eu também te faço agora. Você quer que Deus receba de fato a sua oração? Aí Jesus começa a falar, olha, quando você orar, entra no teu quarto, em secreto. E lá em secreto, onde ninguém te vê, Deus vai ver a tua oração. Jesus está trazendo uma imagem, uma figura, um exemplo. É como se ele estivesse ensinando às pessoas, olha, faça isso, porque nisso você vai estar provando que você não quer a aprovação de ninguém. É claro, gente, pelo amor de Deus, eu sempre faço questão de ensinar isso no detalhe, meu coração arde por isso. Você não pode pegar esse texto para condenar orações públicas. Eu faço oração todo final de devocional aqui com você. Nós fazemos orações nas igrejas, oração coletiva. Vamos chamar irmão fulano de tal aqui, vai fazer uma oração agora por tal causa, por tal situação, por tal pessoa. Você pode orar num grupo de comunhão, você pode orar inclusive na rua com seus irmãos. Jesus não está condenando o orar em público. Jesus está denunciando a intenção no coração daquelas pessoas que oravam em público. Percebe? Então, a ideia de Jesus é, não olha para o que a tua performance vai te trazer. Olha para o que está dentro de você. É impressionante como, quando muitas vezes nós vamos orar, e a nossa mente ela começa a vaguear por diversos pensamentos. Já aconteceu com você? Você começa a orar. A sua mente começa a vaguear. Você está orando, daqui a pouco você está pensando no seu time de futebol. Você está pensando na comida que você vai comer. Você está pensando naquele trabalho da academia, da faculdade que você tem que fazer. Você está pensando naquele projeto profissional que você está sonhando. A sua mente divaga, ela vai ali vagueando por um lado, por um outro, e daqui a pouco você volta para a oração. Ai, meu Deus, me desconcentrei. Aí você volta a orar. Daqui a pouco a sua mente já vai para um assunto completamente aleatório de novo. E isso é um desafio para muitos, se não todos nós que vivemos nesse tempo de hiperestímulos. Nós temos hiperestímulos no celular, na televisão, no computador, no tablet. E toda a sociedade está hiperestimulada o tempo todo. Quando você tem hiperestímulos mentais, a sua mente, alguns elementos perceptivos da sua mente começam a ficar dessensibilizados, tá bom? Eu tenho certeza que todo mundo já entendeu aqui. Mas caso tenha alguém que não entendeu o que eu quis citar, eu vou dar um exemplo bem simples e você nunca mais vai esquecer. Eu, por exemplo, lembro que quando pequeno, olha que loucura, o pé de acerola lá em casa, quando pequeno, era do lado do pé de pimenta. Aí uma vez eu peguei uma acerola para poder comer, para poder morder, e sem querer, ao invés de pegar uma acerola, eu peguei uma pimenta. E aí mordi a pimenta, meu irmão começou a arder, uma loucura que foi aquele dia. A partir daquele dia eu peguei um trauma tão grande que se eu colocar molho calabresa, falando nem de pimenta, viu? Colocar molho calabresa, molho lambão na comida, eu já não consigo comer. Eu já tenho uma dificuldade, tem algo que me trava, é impressionante isso. Mas eu tenho certeza, assim, eu não vou fazer isso porque eu não tenho interesse moral nisso, né? Não tenho interesse em ficar experimentando pimenta. Mas eu tenho certeza que quem comeu a pimenta pela primeira vez sentiu aquele ardor, depois foi se acostumando, a ponto de hoje em dia poder comer uma pimenta de teor muito forte, de uma intensidade forte. E a pessoa ela não sente tanto impacto. Por quê? Porque ela se acostumou com aquilo, entende? Então ela está dessensibilizada. Usei o exemplo da pimenta, posso usar o exemplo do sal, posso usar o exemplo do açúcar. Quem toma muito açúcar, quando vai tomar um suco sem açúcar, ele não consegue sentir o sabor da fruta, o sabor da bebida original ali, porque ele está viciado, o paladar ele está viciado no açúcar. Então, tudo isso para te fazer entender que a nossa sociedade é extremamente hiperestimulada e, por ser extremamente hiperestimulada, ela também é extremamente dessensibilizada. Nós perdemos a sensibilidade. A nossa mente está o tempo todo buscando uma nova bomba de estímulos. É por isso que rede social é tão viciante, gente. Porque ali, cada Reels de 30 segundos, cada vídeo rápido, cada história que você vê,
É sempre uma bomba de estímulo, uma bomba de curiosidade, uma bomba que o teu cérebro está constantemente se preocupando em qual a próxima coisa que vem, qual a próxima coisa interessante que eu vou ver, qual o próximo estímulo que eu vou receber. E isso nos faz perder o sabor do lugar secreto da oração. Porque quando nós estamos num quarto, a sós com Deus, ninguém está nos vendo, não há os hiperestímulos que a sociedade nos viciou, aquilo parece algo sem sabor. Aquilo parece algo sem sal. Tiago, uma coisa, poxa, uma coisa desinteressante, uma coisa, meu Deus, e aí a sua mente começa a vaguear para um monte de coisas. Tem uma prática que você pode fazer que vai melhorar muito isso já, que é a prática de verbalizar a sua oração. A oração verbalizada, se você começar a perceber bem, é até mais difícil. É mais fácil orar no pensamento do que orar falando. Porque no pensamento, a oração vai, a oração vem, a oração vai, a oração vem. Quando você está falando, você precisa se concentrar para escolher as palavras. Ah, Tiago, mas eu corro o risco de entrar também no modo automático. Sim, você vai correr risco sempre. Mas falar vai colocar um pouco mais de intencionalidade nas suas palavras. E você vai perceber, se você não for acostumado a orar falando, você vai perceber que você vai ter uma certa dificuldade no início de escolher as palavras para falar. Vai lhe faltar um pouco de vocabulário porque você não está acostumado a verbalizar a tua oração para Deus. Mas, em contrapartida, isso vai fazer você ter um nível de concentração muito maior, uma entrega mental muito maior. E aquele tempo de oração vai ser profundamente mais rico por causa disso. Esse é um detalhe que talvez numa pregação comum ninguém vai te falar. Que talvez no meio da loucura de conferências, de congressos, ninguém vai te falar. É por isso que é importante você estar aqui num devocional ou você estar na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, onde você vai ter um ensinamento mais profundo, mais detalhado e com mais tempo para você começar a entender essas coisas que talvez, Tiago, olha, se alguém tivesse me explicado isso aqui há 20 anos atrás, minha vida seria diferente. Eu lembro de um irmão muito querido, e talvez ele até esteja assistindo o devocional agora, e nós conversávamos justamente sobre essa questão da concentração na oração. Eu falei um pouco disso para ele, né? E, na verdade, foi até sobre aquele tema do... Nós fizemos um devocional aqui, aquele tema do... Se o diabo ouve a nossa oração... Se orar na mente para o diabo não ouvir a oração. Era isso, né? Orar na mente para o diabo não ouvir a oração. E o tema da minha conversa com esse irmão foi isso. E eu fiquei, assim, até emocionado. Como ele mandou um áudio falando... Tiago, cara, eu passei a vida inteira achando que se eu orasse falando, o diabo ia ouvir minha oração. Então, sempre orei na mente por causa disso. Depois daquele devocional que você explicou, meu irmão, isso revolucionou minha vida. Fiquei emocionado de verdade. Até falei no meu grupo de comunhão esse exemplo, sem citar nomes, obviamente, mas falei desse exemplo. Porque, meu Deus, algo tão simples. Mas ninguém parou para poder ensinar a pessoa ali. Olha, pode falar, fique tranquilo. Não tem problema o diabo ouvir sua oração. Se o diabo ouvir tua oração, se o diabo tiver o relatório inteiro da sua vida, tem problema zero. Quem manda na sua vida é Deus. E quando Deus quer fazer um negócio, meu irmão, pode se levantar o inferno inteiro, esqueça tudo. Deus está no controle de tudo. Então ora, declara, verbaliza, vai ser bênção para a sua vida. Agora, sabe por que muitos de nós não oramos a Deus? Eu vou te dizer um negócio. Meu amigo do céu, se fizéssemos uma pesquisa sobre o quanto os cristãos, estou falando de ateu, de gente que, pô, Tiago, estou na vida louca aqui e tal, estou distante, não, falando de cristão, que vai para a igreja, que tem compromisso com Deus, que ali, Tiago, eu amo Jesus, eu quero aprender de Jesus, eu quero melhorar aqui. O quanto dessas pessoas, de nós, não oramos é um negócio inacreditável. Crente não ora, gente. Crente não ora. E muita coisa que a gente passa poderia ser resolvido com mais facilidade, ou poderia ter sido até muito problema que nasceu, poderia ter sido evitado se nós orássemos um pouco mais. E Deus está te chamando desse devocional para oração. Ponto final. Acabou. Não tem. Deus está te chamando. Mas sabe por que a gente não ora? Porque no fundo, a gente não acredita. A gente não bota fé na oração. A gente ouve falar sobre oração. A gente lê sobre oração. E de vez em quando a gente ora também. Mas no fundo, a gente não acredita na oração. No fundo, no inconsciente, a gente não acredita que aquelas palavras que ninguém, entre aspas, né, ninguém está ouvindo, que aquelas palavras chegam a um ser superior chamado Deus,
e que esse ser superior vai intervir na nossa vida por conta de uma oração. A gente não acredita nisso. E quando você não acredita nisso, você começa a escantear, até o ponto de que a oração se torna apenas um mito na sua vida. Eu estava aqui escrevendo, com os meus botões, escrevendo aqui sobre oração e pensando, né? Por que um cristão não ora? Eu comecei a elencar algumas razões. Eu coloquei aqui aleatório, não tem dado estatístico ainda aqui, daqui a pouco vou até dar um dado estatístico. Mas comecei a colocar aqui, né? Com os meus botões, pensando aqui, por que alguém não ora? Né? E eu comecei a elencar aqui algumas coisas. Vamos ver se alguém se encaixa nisso aqui. Vamos lá. Primeiro, falta de tempo. Gente, tem alguém aqui que já deixou de orar por falta de tempo? Ou não deu tempo, a correria é tão grande que não conseguiu. Isso aqui é a pior de todas. Tempo você cria. Tempo é prioridade. Quando você deixa para quando sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. Tchanã! Cheguei do futuro para te falar que se você esperar sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. Eu não conheço uma pessoa, uma viva, sã pessoa, um cidadão de bem brasileiro atualmente que tenha tempo sobrando na agenda. Ô fulano, você tem um tempo aí sem fazer nada? Ninguém tá sem fazer nada, gente. Todo mundo tem alguma coisa para fazer. Se você não arrumar tempo, você vai passar a vida com falta de tempo. Mas a Bíblia fala assim em Tessalonicenses, orai sem cessar. Cuidado para que essa falta de tempo não te leve a consequências espirituais terríveis. E Deus está falando com muitas pessoas aqui. Aí eu comecei a colocar aqui, falta de tempo, com certeza. Outra coisa interessante é o desconhecimento do poder da oração. A pessoa não conhece o poder da oração, ela não tem uma experiência com a oração. Então ela na prática ali, no fundo, ela não acredita. Desconhecimento do poder da oração. Tem dúvidas sobre a eficácia da oração, tem falta de intimidade com Deus, distrações, pecado não confessado. Você está com um pecado não confessado, um pecado oculto, você se sente tão envergonhado que você pensa assim, não vou nem orar. Ah, Thiago, eu não quero ser cara de pau com Deus, né? Porque Deus sabe que eu estou errando aqui e acolá, então não quero ser cara de pau, então não vou nem orar. E a sua vida só vai piorando. Outra coisa interessante eu coloquei aqui. Outra coisa. Desânimo e frustrações com orações não atendidas. Com orações não respondidas. Tiago, teve uma época, uma situação que eu orei e nada aconteceu. Poxa, depois daquele dia, infelizmente, eu me frustrei, eu deixei de orar, eu perdi a empolgação, perdi o entusiasmo. Deus ele tem várias formas de responder. Deus pode responder com um sim, pode responder com um não, pode responder com o espere e pode responder com o silêncio. O silêncio também é a resposta de Deus. Agora, o problema das pessoas que desanimaram por conta de respostas não atendidas é o seguinte, é que essas pessoas acham que a oração é só um meio de pedir coisas a Deus. Se Deus atender todos os seus pedidos, então você vai deixar de orar? Se Deus atender todos os seus pedidos, você vai deixar de orar? Não. Por quê? Porque oração não é lista de compras. Você pode fazer pedido a Deus, mas oração, ela é mais do que isso. Oração é um meio de relacionamento com o Eterno. Oração é um meio de transformação do seu interior. Oração é um meio de graça, ou seja, um meio pelo qual o Senhor transfere o coração dele, o caráter dele para nós. Oração é algo sem o qual a nossa espiritualidade não consegue ficar viva. Aquele cristão que não ora, ele, na prática, é um ateu. O cristão que não ora, na prática, é um ateu. E, inclusive, sobre o devocional de ontem, nós falamos sobre ataques espirituais, sobre sugestões de pensamento. Está aqui pela primeira vez? Talvez você está falando assim, Thiago, esse devocional é diferente, aí você realmente tá exortando aí, né? Mas vamos lá, o pessoal aqui é, meu irmão, não é Nutella, não é raiz. Vamos juntos, estou aqui aprendendo junto também com você. No devocional de ontem nós falamos sobre ataques espirituais, sobre sugestões de pensamento, e nós falamos também que a oração é uma arma muito forte, muito poderosa contra essas sugestões de pensamento que às vezes tentam assaltar a nossa mente ou o nosso coração. Então, olha como várias justificativas vão se acumulando na nossa vida e são coisas simples de resolver. Só que as coisas que são simples de fazer também são simples de não fazer. Tudo que é fácil de você fazer também é fácil de não fazer. Tiago, eu sou sedentário, o que eu posso fazer? Olha, você pode caminhar
20 minutos na rua. Caminhar, não é nem correr, caminhar 20 minutos na rua. Na frente da sua casa, ele vai dar tudo certo. Mas também é fácil você ficar parado em casa. Entende? Da mesma forma que é fácil você caminhar, é fácil você não caminhar. Da mesma forma que é fácil fazer uma coisa, é fácil de não fazê-la. Mas tome cuidado, porque muito da nossa vida vai sendo desperdiçada nessas facilidades, nesses confortos que a gente tem. E é interessante, que eu coloquei aqui uma coisa, que eu nem ia falar, mas eu vou fechar com essa aqui. Eu elenquei aqui, gente, 15 razões. Não dá para falar as 15 agora aqui, né? Mas eu elenquei 15 razões, porém eu vou falar só a última. A percepção da oração como um diálogo. Às vezes, um monólogo, perdão. Às vezes a gente acha que a oração, ela é um monólogo. Só que oração é via de mão dupla. Oração é para você falar e para você ouvir. Para você falar e para você ouvir. Para você falar e para você ouvir. Sabe qual é o problema? A gente chega diante de Deus, fecha a porta do quarto, em secreto com Deus, e começa ali a falar para Deus. Deus, eu quero um carro. Deus, eu quero uma casa. Deus, eu quero um casamento. Deus, eu quero um novo relacionamento. Deus, eu quero uma nova roupa. Deus, eu quero um novo emprego. Deus, eu quero aquele projeto profissional, quero que o Senhor abençoe, prospere, livre de todo mal. Deus, eu quero libertação nessa área. Deus, eu quero isso. E você começa a derramar o teu coração diante de Deus, e isso é bom, isso é bênção, faz isso mesmo. Só que aí você derramou tudo lá. Em nome de Jesus, amém. Tchau, fui, acabou. Não tem condição, gente. Oração envolve, com certeza absoluta, um momento onde você se cala para ouvir a voz de Deus. Oração envolve um momento onde você se cala para ouvir a voz de Deus. Fica ali em silêncio, 5 minutinhos. Bota uma música. Fica ali só em silêncio, não fala nada não, só em silêncio. Silêncio, silêncio. Daqui a pouco, meu irmão, a loucura do seu coração começa a assentar, acalmar. Sabe uma água que quando a água tá suja, que você mexe, ela tá com aquela coloração de suja, né? Aí quando a água vai ficando parada, a sujeira vai assentando, você vê a água toda cristalina. Você precisa desse tempo de silêncio para ouvir a voz de Deus, porque esse silêncio, talvez está reclamando, né, Tiago? Deus não fala. Deus não tem que falar nada. É só você ficar em silêncio, que a sujeira do copo, ó, a sujeira do seu coração vai abaixar, e a verdade vai ficar cristalina diante dos seus olhos, como você nunca antes percebeu. Tiago, por que eu nunca percebi antes? Porque você está tão agitado que o teu coração está que nem um copo sujo, que você está balançando de um lado para o outro. Tá sujeira toda hora, tá turvo, você não consegue perceber o que está ali dentro. Acalmou, silenciou, abaixou. Agora você percebe tudo que tem na sujeira, a limpeza, a transparência da água, como você tem que limpar aquele copo, e o copo, nesse caso aqui, é o seu coração. Compreende? Então, todas essas desinformações sobre a oração, elas vão minando a tua vida espiritual de um modo que você não faz ideia. Vou pegar um exemplo aqui. Eu não tenho aqui agora, a minha garrafinha está fora do meu alcance, não quero levantar aqui, mas estou aqui com um controle do meu ar-condicionado. Vamos pensar aqui que esse controle fosse um copo de água, tá? Bom, na verdade, não precisa ser um copo de água, pode ser um controle mesmo. Esse controle aqui, gente, ele deve pesar, pela minha experiência empírica, ele deve ter cerca de 100 gramas, no máximo, 100 gramas aqui. 100 gramas é algo simples, né? Eu posso tranquilamente segurar um controle desse, a não ser que eu tivesse um problema motor, mas em plena saúde eu seguro um controle desse tranquilamente. Mas embora esse controle seja pequeno, frágil e leve, né? Se eu ficar com o meu braço estendido aqui, ó, tô com o braço estendido aqui o dia inteiro com o controle na mão, pelo amor de Deus, até sem o controle na mão, só de estar com o braço estendido aqui, ó, o dia inteiro, vai chegar uma hora mesmo que o braço vai pesar 1 tonelada. Tiago, o que é que você quer ensinar com isso? É que esses pequenos deslizes, esses pequenos vacilos, esses pequenos desleixos que a gente acha que são coisas leves, irrelevantes. Não, isso aí não vai fazer tanta diferença na minha vida, já que eu amo Jesus do mesmo jeito, eu vou pro céu do mesmo jeito. Daqui a pouco, meu irmão, tua caminhada tá completamente pesada, tá insuportável. E você não sabe onde é que começou. Na verdade, foram acúmulos de pequenas coisas, que não sendo resolvidas, se tornam um grande problema. É você ficar segurando um controle leve desse por muito tempo na mão. Daqui a pouco teu braço está pesando 1 tonelada. Daqui a pouco a tua vida espiritual está insustentável. Porque nós temos relegado o lugar de oração
a um ambiente de esquecimento. Oração tem sido um mito na vida de muitas pessoas. Mas hoje o Senhor Deus, Ele te chamou para esse devocional. Não foi para te condenar. Não foi para dizer assim, olha, você que não está orando, vou te mandar para o inferno, miserável. Não, não é isso, não. A Bíblia fala que Deus exorta aquele que ama. Quando Deus exorta é porque ainda há saída, é porque ainda há solução, há chance de retorno. E hoje Deus te chama para levantar um altar de oração na sua vida. Deus te chama para reerguer esse altar de oração, para você tomar decisão e tomar atitude sobre essa decisão. Você dizer, Tiago, a partir de hoje eu vou colocar tal horário, eu vou orar todos os dias, ponto final. Faça chuva, faça sol. Nesse horário X aqui, eu vou me dedicar à oração ao Senhor. E você vai ver, meu irmão, faça a prova de Deus. Faça a prova de Deus. Você vai ver como muita coisa na sua vida vai mudar a partir do levantar desse altar de oração, da restauração dessa conexão e dessa comunicação que você vai ter com Deus e que Deus te chama a ter através dessa palavra. Amém, gente? Ficou tanta coisa para falar aqui, tanta coisa para falar, que provavelmente eu vou continuar esse mesmo tema amanhã, tá bom? Eu nem consegui, na verdade, cheguei nem em 20% que eu tinha preparado aqui, tem muito material. E vocês sabem, quem está aqui conosco todo dia, na verdade, quem está no grupo do WhatsApp, tá? Recebe todos os dias lá um esboço, anotações, coisas pessoais minhas mesmo, anotações minhas que eu coloco para vocês lá no grupo de WhatsApp. Então, vamos nesse tema hoje e amanhã eu vou complementá-lo com tudo que eu preparei aqui. Eu vou trazer algumas evidências científicas sobre oração e vai ser muito rico para você estar aqui comigo também, tá? Gente, quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta. Deus vai falar contigo. E antes da gente terminar, quero orar pela sua vida. E, é claro, antes da oração, fazer um convite mais do que especial. No comentário fixado aqui da transmissão, tem 2 links. O link do nosso grupo de WhatsApp e o link da nossa comunidade do discipulado. A comunidade do discipulado é onde a gente estuda com mais profundidade a palavra de Deus. Onde a gente estuda com mais base teológica, científica, com mais tempo, inclusive. Então, vem para a comunidade do discipulado, que lá você vai crescer demais. Só sobre oração, se não me falha a memória, tem 4 aulas específicas sobre oração lá na comunidade. Então, vem que vai ser bênção. E vem também para o nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu te envio o link dos devocionais todos os dias, 10 minutinhos antes do devocional. Te envio as minhas anotações pessoais. E nessa semana eu vou estar dando um presente especial para quem estiver lá no grupo de WhatsApp. O WhatsApp, você sabe, você só vê as mensagens a partir do momento que você entrou no grupo. Então, se você atrasar, Tiago, atrasei, não consegui, vai perder a bênção. Então, vem para o grupo para que você possa fazer parte também dessa nossa comunidade e também ser abençoado com esse presente que eu vou liberar lá. Tá bom? É um grupo fechado, não tem conversa paralela. Né? Eu só falo 2 vezes no dia, a primeira vez para mandar o link do devocional, a segunda vez para mandar as anotações, não vai encher sua caixa de WhatsApp. Então, vai ser uma bênção para você estar conosco lá no grupo do WhatsApp também. Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. E se o Senhor falou, é porque há necessidade de nós ouvirmos isso. Meu Deus, eu quero te pedir, nos ajuda a restaurarmos o lugar de oração, Senhor. Nós só podemos falar aqui sobre oração no devocional, mas na nossa vida nos ensina a não só falar, mas viver. Viver esse lugar de oração. Viver esse lugar de intimidade contigo. Viver esse lugar onde nós verdadeiramente conseguimos perceber o teu caráter, o teu coração sendo transferidos para nós. Ó Deus, se tem alguém aqui, Pai, que já fluiu tanto em oração, mas porventura na correria do dia a dia, por qualquer outro motivo, Deus, essa continuidade de oração foi freada, foi cessada. Senhor, ajuda os teus filhos. Nós precisamos de ti, Pai. Sem ti, nada podemos fazer. Até mesmo o desejo de te amar, de te adorar, de orar, vem de ti. Nos dá, Senhor. Derrama a tua graça uma vez mais sobre nós. Derrama a tua misericórdia uma vez mais sobre nós. Nós já falhamos muito, Deus. E eu sei que nós vamos continuar falhando. Nós vamos errar muito ainda nessa vida. Mas eu te peço, tem misericórdia de nós. Derrama uma vez mais sobre os nossos corações o teu fervor, o teu temor, a tua paixão, o teu amor, para que nós possamos gastar tempo de oração contigo e usufruirmos de todos os benefícios que daí advêm. Eu te agradeço por esse tempo de exortação, Pai, em nome de Jesus.
Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante pra gente. E deixa também um comentário, um feedback aqui embaixo sobre qual foi a parte desse devocional que mais abençoou a sua vida. Seu feedback é muito importante. Eu sempre faço questão de ler todos os comentários e responder todos também. Por falar em oração, aproveita, ora pela minha voz, rapaz. A voz tá uma luta aqui. Já tem estado uma luta já há um certo tempo. Então, ora pela minha voz para Deus restaurar aqui e eu conseguir fazer os devocionais, também ministrar música, quando Deus me permitir também. Tá bom, gente? Beijo no coração de todos. Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Você que é novo aqui, se inscreve e entre no grupo de WhatsApp que está no comentário fixado da transmissão. Até a próxima. Tchau, tchau.